Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que é a casa do nosso programa. Como sempre, do meu ladinho eu tenho aqui o Kaique Barbosa, nosso co-apresentador. Atrás das câmeras temos hoje Beni Coquito Filho, Jéssica Lafron também faz a produção. E eu vou deixar de falar um nome aqui, mas aí eu jogo essa pra você, Kaique, pra você complementar, tá bom? Como é que vai ser o programa de hoje? Pois é, Ju, boa noite pra você que tá assistindo o nosso programa. Hoje o nosso convidado, que sempre fica atrás das câmeras, dessa vez ele vem pra frente das câmeras. A gente tá recebendo aqui o Luan Matos, que é roteirista e produtor audiovisual, inclusive aqui do nosso programa Bora Falar. Seja bem-vindo, Luan, pra frente das câmeras dessa vez. Boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui na frente das câmeras de novo, porque eu já tive no especial de final de ano, mas agora é muito bom ser entrevistado por vocês dois. É isso aí. E se você não sabe qual que é a dinâmica do programa, o que é um pouco injusto, acho que a gente tem que pegar mais pesado nas perguntas, porque ele tá por dentro de como funciona, né? A gente vai ter que criar alguma coisa aqui. Diferente, então fica o desafio. A gente começa pela velha desconstrução de rótulos, né? Dentro dessa sociedade que a gente vive, quando a pessoa olha pra esta carinha deste menino, parecendo o garotinho do Up, Altas Aventuras, né? Casimiro. Vários rótulos aí na Casimiro. cabeça. O Casimiro, né? Mas, afinal, quem é o Luan Matos? Como que as pessoas devem olhar pra você? Bom, primeiramente o Luan, ele é um homem já, de 22 anos, que luta para que as pessoas parem de achar que ele é uma criança. Primeiro de tudo é isso. Por mais que eu tenha esse jeito muito bobo, muito infantil, às vezes é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu sou feliz assim. Eu gosto de fazer piada sem graça, eu gosto de falar besteira, mas eu também sei falar sério. Eu também sei falar sobre assuntos sérios, eu também sei falar sobre coisas que realmente importam. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria que as pessoas me enxergassem. Como uma pessoa que, quando quer falar sério, sabe falar sério. E uma pessoa que consegue se localizar em qualquer lugar. Eu consigo, se você me jogar em qualquer tipo de roda, eu consigo desenvolver, consigo falar, consigo conversar. E acima de tudo, sou uma pessoa que gosta de contar histórias. Eu acho que essa é a minha maior vocação, contar histórias. Eu acho que não é à toa que eu trabalho, atualmente começo a trabalhar com o que eu gosto, que é basicamente o meu sonho, contar histórias. É isso, é assim que eu quero que as pessoas me vejam. Isso aí, tem papo pra caramba pro programa, hein, Kaique? Tem, vai render, porque tem uns temas aqui ótimos que eu adoro falar também. Achei que você ia jogar alguma coisa. Vai render. Eu achei que você ia jogar alguma coisa. Eu não consegui fazer um link. Porque vai render. Vai. Peraí. Agora eu tenho que parar de rir. Eu achei que você ia jogar alguma coisa e não vou parar de te interromper. E eu não consegui fazer o link. Achei difícil não dar risada, gente. Eu vou até de rir. Pode ir? Pode ir. E é isso aí, Kaique. E eu acho que a gente pode começar invertendo a pauta pra gente surpreender o nosso roteirista. Bora inverter Nada a pauta. mais justo, né? Ele comentou dessa questão de acharem que ele tem um jeitinho muito criança e tudo mais. Por um lado eu acho que é bom, porque a pele dele, né, essa carinha, né, branquinha, lisinha, é um sinal bom, né? Todo mundo me diz, quando eu reclamo de parecer mais nova, que um dia eu vou sentir falta de parecer mais nova, né, que é uma vantagem. Mas tem algum momento que você sente que isso pesa mais ou não, no lado profissional ou pessoal? Como é que é pra você? No lado pessoal mais, porque muitas vezes minhas opiniões são invalidadas por acharem que eu não sei, só porque eu sou novo, tenho 22 anos. Então a maioria das pessoas fala, você não viveu nada, você não sabe de nada, você não sabe do que você tá falando, principalmente no meio pessoal. Acham muito que eu não tenho personalidade, que eu vou muito na cola dos outros, então é meio chato isso, porque às vezes eu tenho uma opinião que vai contra ou vai a favor a algo que é muito dito, então eu sou dito como sem personalidade. Isso me incomoda, mas demais mesmo. Porque eu tenho minha personalidade, eu gosto de coisas, eu desgosto de coisas, então
Por exemplo, você adora a banda Calypso, né? Tá na sua cara. Mas eu gosto de Calypso. A Lua me traiu, maravilhoso. Quem não gosta da Joelma? É a Shakira brasileira. Com certeza. Eu sempre digo que ela é a Shakira brasileira, cara. Adorei. Mas é bem por esse lado. Tem coisas que eu concordo em vários temas, várias questões, e que só porque outra pessoa que tá sempre comigo, querendo ou não falar, é o Kaique. Vai ter uma lavagem de roupa suja. Você vai ser a mediadora. Só porque eu concordo muito com ele, eu sou, como é que é? A rabiola dele. Eu sou o pingente dele. Se eu não concordo, aí... Vocês concordam muito? Tem gente que fala isso? Tem gente que fala que isso. Pra mim, eu e o Benny aqui, abrindo parênteses, né? A gente olha pros dois discutindo e fala que parece um casal de dois velhinhos. Daqueles de 60 anos de casado, sabe? Que um tá ali brigando com o outro, discutindo com o outro. É muito engraçado. E você já consegue se enxergar como esse homem que você diz? Você já olha pra você mesmo e você se reconhece dessa maneira? Você diz assim, eu sou um homem de 22 anos. Você já se enxerga dessa maneira? Em que momento você acha que você fez essa transição? Ontem? Sim, eu já me enxergo assim. Eu já me enxergo assim já há algum tempo. Mas o período de transição entre a adolescência e a vida adulta, ela aconteceu principalmente digamos assim, depois do falecimento da minha avó. Minha avó faleceu em 2018, inclusive dia 23 agora de janeiro, completam 5 anos que ela faleceu. E ali eu percebi que eu tinha que crescer. Eu já trabalhava, eu já tinha um cargo importante no meu trabalho, eu já tinha um resultado bom, mas ali eu percebi que a vida, ela é rápida. E as pessoas vão embora, as pessoas morrem. E viver pra sempre na adolescência, viver pra sempre com essa ideia de Peter Pan, ela não ia me levar a lugar nenhum. Coincidiu muito com o momento que eu terminei o ensino médio e decidi que eu queria fazer faculdade, do que eu queria fazer. Então, acho que foi uma coisa que foi levando. Demorou pra efetivamente chegar onde tá hoje? Demorou. Eu bati muito a cabeça, principalmente com o gerente do meu antigo trabalho, do trabalho que eu trabalho hoje. Mas eu acho que hoje eu tô no caminho certo. Eu já entendi isso e tô trabalhando cada dia mais pra isso. Buscando também ser exemplo pra quem tá nessa fase agora. Eu acho que foi nos últimos 5 anos que eu aprendi a evoluir, aprendi o caminho certo e tô indo. Mas eu acho interessante essa conversa, porque assim, não sei você, maninho, que a gente tem praticamente a mesma idade, né? Às vezes eu converso com a minha irmã, e a gente cresceu junto, e não dá pra dimensionar muito que passou o tempo, sabe? De uma forma, parece que a gente ainda tá lá no ensino médio, vendo High School Musical, esperando sair o próximo filme, e brincando e tudo mais. Nem parece que tudo que já passou. Mas por outros momentos, de outras perspectivas, né? Tem situações ali que são bem sérias, difíceis, pesadas, que a gente percebe o quanto a gente amadureceu. Então é meio que a criança interior, ela não morre, ela não deixa de existir, ela tá ali de alguma maneira, né? É importante a gente manter ela ali, de alguma maneira, viva, né? Porque também a gente não pode perder essa essência do que é saudável. Acho que ter essa criança viva é saudável. Vai ter momentos, como você falou, que a vida vai exigir que a gente se posicione de uma maneira mais madura, mais séria. Mas é importante a gente manter esses elos, esses laços vivos. Eu e o Luan mesmo, a gente tem rotinas que a gente senta pra assistir filme da Disney junto, né? Quando eu vou pra casa da Ju também, assim, vamos ver um filme junto. Então a gente mantém isso vivo, é importante. O que eu acho, na minha opinião, é que tem que haver esse equilíbrio. A gente não pode ter a vida inteira assistir High School Music como se a gente não tivesse nenhum tipo mais de responsabilidade. Também a gente não pode ser tão sisudo. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Eu acho que a gente tem que medir como a gente olha as coisas. Tem aquela frase, a maldade tá no olhar. Eu acho que não só a maldade, a interpretação tá no olhar. Existem filmes que eu já assisti quando eu era mais novo e que eu assisti de novo recentemente, um tempo atrás, e que a percepção, ela não muda, mas ela adiciona. Então, eu tive percepções quando eu tinha uma idade, tenho percepções quando tenho assistindo recentemente, então elas se somam e criam um novo conceito. Coisas que eu não gostava, eu passei a gostar, coisas que eu gostava, eu passei a não gostar, e eu acho que ela não muda, ela se mescla e vira uma coisa nova. Isso acontece sempre, daqui a um tempo eu posso assistir de novo e essa nova percepção se junta e assim você vai evoluindo.
Não sei você, mas uma coisa que muda é que a gente começa a ficar mais cansado, mais chato. Hoje em dia eu assisto, mais preguiça. Hoje em dia eu assisto filme parcelado. Eu parcelo um filme numa semana. Eu não consigo. Assisto 20 minutos na segunda, 30 na terça e assim vai indo até terminar o filme. E me julgava quando eu fazia isso. Bem-vindo ao clube. Nem sério. Quando eu começo a assistir, eu vou. O Benny dorme, né? Eu não sei se você entende dos cortes geracionais, mas qual que é a sua geração, você sabe? Se eu não me engano, eu sou geração Z, que é de 2000... Eu acho que eu sou geração Z, não é? Eu me você não é confundo. millennial? Não sei, eu sou de 93. Pesquisar? Vamos fazer uma geração colinha é aqui. essa aí? Bora pesquisar, combater Vamos fake pesquisar. news. Vamos lá. Eu sou da Não geração daqueles, de 90, né, que dos anos acredita 90. que é tipo assim, não, porque eu sou geração. Aí começa a fazer uma defesa pra ganhar o discurso, Eu né? nem faço Vamos nem lá. ideia do que é isso que vocês estão falando. Eu sou dos anos 90. Geração G de 95 a 2010. G, geração G? Z. Oh. 95 É a definição 2010. sociológica para pessoas nascidas entre 95 e 2010. Aí você se encaixa. Eu me encaixo. já não A sou- nossa, gente já então, não é... Z. Geração... Isso, a gente Ó, é tesoura, C? gente. Geração Não, C? vocês são os millennials. eu falei o contrário. Vocês são os Literal. millennials. Geração Y, que é de 82 a 94. Nós somos os millennials, né? Tem outros cortes geracionais antes do nosso. E tem estudos falando que esse tempo de uma geração para outra de transição tem ficado cada vez mais curto. Antes, se eram 10 anos, uma década, de uma geração para outra, agora é 3 anos no máximo. Você já muda pela forma que o mundo tem mudado e as características dele. Eu tô entrando nesse assunto porque, assim, antigamente, no ambiente profissional, na família também, né? Falar de trabalho, principalmente. Havia muito aquela perspectiva, né, de vou me formar, conseguir um emprego bom, vou ficar nesse emprego a minha vida inteira, vou construir uma carreira de 30, 40 anos. E aí tem as escadinhas naquele emprego. Então eu vou passar pra cá, pra cá, pra cá, aí eu vou me aposentar e quando eu me aposentar eu vou curtir a vida. Era uma forma de pensar muito linear, né? A satisfação vinha por outras perspectivas. Pela estabilidade. Pela estabilidade, por exemplo, pela segurança, né? Tem todo um estudo de pós-guerra, enfim, né? De como foi impactando as gerações que vieram. Quando vai chegando na nossa geração, passa a ser mais importante um sentimento de satisfação real. De você fazer o que você acredita no seu trabalho, por exemplo. De você ser reconhecido pelo que você faz. E aí, de você... eu ganho, sei lá, 10 mil reais pra estar aqui, mas eu não tô feliz. Exato. O que eu tô fazendo não é o que eu acredito. Então eu vou mudar de emprego. Não tem essa de... A maioria das pessoas, né, dessa geração, pelo que apontam estudos, eu tenho visto isso na outra pós que eu fiz, não tem essa de aceitar e ficar ali. Então tem sido diferente, um desafio você lidar com essas diferentes gerações, né? Aí a do Luan já tem umas outras diferenças além da nossa, mas acho que talvez isso até é mais forte também, né? De querer fazer algo que te satisfaz, de que você acredita. Eu ouvi várias vezes de pessoas também, tipo, você pensa assim, mas quando você ficar mais velho, você vai ver. Eu nunca esqueço. Uma das minhas primeiras semanas na prefeitura, eu fui em um acolhimento institucional, tava conversando com um servidor que eu admiro até hoje, ele, por vários motivos. E eu tava falando assim, a gente podia fazer tal coisa, dando um monte de ideia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, desiste. Você tá empolgado agora, porque você acabou de entrar, mas você vai ver daqui a um ano, 2, que nada muda. Aquilo foi um balde de água fria pra mim. Ele tem mais que o dobro da minha idade. Foi um balde de água fria pra mim. Mas acontece que já vai fazer 10 anos, né? Já se passaram 9 anos e a minha cabeça não mudou. Pelo contrário, eu continuo acreditando que dá pra fazer diferente. E tem mudanças acontecendo. A gente sabe que não é fácil, tem que ter muita resiliência, mas a cabeça não muda, né? Acho que é um outro mindset. Então, você percebe que... Aí, quero saber a sua opinião, né? Que quando a pessoa é mais velha, de uma geração assim, com maior distância temporal da sua, tem uma resistência maior a algumas questões do teu posicionamento? Ou... Com certeza, com certeza. Quanto mais distante, quanto maior o espaço da minha idade para outra pessoa, acontece mais esse choque, essa diferença de ideias. Eu tiro pelo meu trabalho atual. Eu convivo diariamente com pessoas que têm 4 ou 5 vezes mais minha idade. E na conversa, durante o trabalho, a gente percebe isso nos pequenos detalhes. O uso do celular, tem gente que não gosta nem de usar telefone fixo mesmo, não gosta de fazer ligação. Então, percebe-se que o espaço vai ficando cada vez maior.
E isso vai em tudo. Vai desde a cultura, vai desde da forma de trabalhar, da forma de pensar, a política. E influencia diretamente na sociedade. Principalmente nesse ponto. Principalmente na arte, que é onde eu me enquadro mais. A forma que as gerações hoje se conflitam, principalmente na área da música e na área do audiovisual, Totalmente. é totalmente diferente. TikTok, filmes longos. Né? A geração de hoje que é uma coisa muito rápida. 1 minuto é um século para essa geração. Enquanto outras gerações já preferem a coisa mais longa, mais discorrida, mais bem trabalhada. E eu acho que existe espaço para todo mundo. Só não pode ter o preconceito com o outro. A geração mais nova não sabe lidar com a mais velha e a mais velha não sabe lidar com a mais nova. Eu acho que tem qualidades em todos os âmbitos. Que dá para se trabalhar e dá para se levar. Tem espaço para todo mundo. Esse é o ponto. E o respeito é super importante, né? E acho que até a gente começar a estudar um pouco sobre isso para entender como lidar com perfis diferentes, pessoas diferentes. Exatamente. Né? E vendo de uma vista mercadológica, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para pessoa que gosta do mais lento, tem mercado para pessoa que gosta do mais rápido. E se uma empresa, por exemplo, souber trabalhar isso, ela vai conseguir atingir todos os públicos de maneira eficaz. Principalmente no audiovisual, no segmento do audiovisual. Você consegue atingir todo mundo. E tem, por exemplo, hoje em dia tem filmes que, quando lança o trailer, tem um trailer de 3 minutos que vai pro YouTube. Tá lá o trailer completinho. Eles editam esse trailer, colocam na forma vertical e vai pro TikTok com 30, 40 segundos. Ou seja, eles conseguem atingir vários públicos com a mesma informação. E se a pessoa se interessar pelo menor, ela vai ver e assim sucessivamente. É possível. É que, na verdade, a gente tem... Eu falo a gente também por mim, é uma certa resistência mesmo ao que vem aí, né? Como diz aquela música do Belchior, o novo sempre vem. Mas, se a gente for parar pra pensar, a nossa geração já tinha coisas diferentes da geração anterior e que eles se chocavam também. A gente já nasceu com a tecnologia. Já tinha uma coisa. Então, assim, a galera de antes também já chocava. Ela falava, pelo amor de Deus, dançar na boquinha da garrafa, que é isso? E era o nosso TikTok de hoje. Ou então o saudosismo. O saudosismo sempre vai ter aquelas pessoas que acham que nasceram na geração errada. Que acham eu tenho isso. Que teriam que ter nascido no anterior. Só que isso sempre existiu. Tem um filme do esqueci o nome dele agora, que fez... Meia-Noite em Paris, que eu tô falando, que é com o Owen Wilson. Ele vai pra Paris e lá ele é um escritor e ele acha incrível a Paris dos anos 20. Ele tá em 2010, mais ou menos. E ele encontra um portal, de alguma forma ele vai pro passado e convive na Paris dos anos 20. Só que lá ele encontra uma outra personagem que ele se apaixona, que admirava Paris de 1800 e sei lá quanto. Ou seja, fica sempre nesse loop. Sempre em cada época vai ter uma pessoa que achava que a outra época era melhor. Sempre vai existir isso, porque tem essa coisa. Só que até que ponto isso é saudável? Até que ponto você não consegue viver o hoje? Entendeu? Eu não lembro se o filme... É do Woody Allen, lembrei. Do Woody Allen. Não lembro se o filme exatamente vai nesse ponto. Eu acho que vai, mas quando entra essa discussão... É também uma visão muito romantizada da coisa, né? Então, Sim. Não se para pra pensar que na Idade Média, sei lá quando, né? Tipo, as doenças que haviam, a questão da salubridade, da poluição. Ele entra nesse aspecto que eu falei? Eu não lembro. Ele entra no final, ele encontra o par romântico dele em 1920 e lá eles vão pra uma festa que vai pra mais antes ainda. Aí ele se toca, putz, eu tô nesse loop. Aí ele volta e começa a apreciar a Paris de 2010, assim. Ele consegue apreciar o hoje. A moral, pelo menos a moral que eu interpreto do filme é essa. No final é assim. E é muito bom o filme, assiste. Que momento que você olhou e falou assim, eu quero isso. Quero entrar no negócio. Foi quando você viu o Kaique atuando. Pior que não. A primeira peça que eu assisti do Kaique... Eu fazia o Dr. Caramujo. Exatamente. Eu acho que foi antes de Confusão e Paixão, foi essa do Dr. Caramujo. Eu nem lembro que ano que foi. E vamos deixar abaixo. 1900. 1900. Que momento que você se apaixonou pela sétima arte? 2011. Eu tava no 5º ano, na base. E eu tinha acabado de assistir A Casa de Cera, o filme de terror. E eu lembro que no dia seguinte que eu assisti, eu fui pra escola e a professora falou, era aula vaga, e tinha uma professora substituta, ela falou, escreva um texto com uma história e me entrega. É só pra matar o tempo das crianças, né? E eu lembro que eu escrevi um texto de uma folha sobre a Casa de Cera. E eu perguntei pra professora, eu posso continuar mais? Posso fazer mais? Eu tenho que parar aqui? Ela falou, você pode escrever. Menininho, né? De que bonitinho. Era muito nerdzinho. Aí eu parei, eu perguntei isso pra ela, na verdade, e eu escrevi mais 4 folhas depois. Claramente, toda a história de A Casa de Cera, mas de outra perspectiva. E eu falei, putz, escrever é legal, contar histórias é legal, entendeu? Só que demorou um tempo até eu decidir que seria isso. Eu estudei bastante, eu queria ser professor de artes, e depois eu quis ser quadrinista, escrever história de quadrinho. E quando eu terminei o ensino médio, eu falei, eu preciso fazer uma faculdade.
Eu preciso... Aquela coisa que você termina o ensino médio, você tem que fazer uma faculdade. E eu tinha a opção de fazer alguma coisa na área que eu estava trabalhando. Eu trabalho numa financeira, então eu falei, posso fazer alguma coisa que vai me render um certo fruto aqui, uma certa coisa boa aqui. Ou eu posso fazer o que eu gosto. E aí eu fiz o Enem e entrei, me cadastrei no ProUni. Lá tinha faculdade de produção audiovisual na Exanc. Falei, tá, o que vai me dar dinheiro ou o que eu gosto? Aí eu falei, o que eu gosto. Aí é eu a nova geração. E aí ele tá pobre hoje. E é uma coisa que me assusta. Todo dia eu penso, caramba, será que eu vou me aposentar um dia? Porque eu aposto todas as minhas fichas... Quem vai se aposentar um dia, Isso né? é bem difícil. Vamos ver. É uma coisa que eu aposto todas as minhas fichas que eu vou dar certo. Eu acredito que eu vou dar certo. Só que eu penso, e se eu não der certo? Aí será que eu vou ter uma aposentadoria? Será que eu vou ter que... Mas essa questão do dar certo, pra você, até agora eu querendo estudar outra geração, né? Pra você, o que significa dar certo? Primeiramente, é ser feliz. Eu sendo feliz, eu sei que eu sou bem sucedido, eu tenho meu sucesso. Só que eu também preciso comer. Então eu tenho que ser feliz com uma renda fixa, ou pelo menos uma renda que eu consiga me sustentar e viver. É uma questão do equilíbrio. Eu acho que existem fases do sucesso. A minha fase do sucesso hoje é conseguir inicialmente trabalhar com isso, mesmo que tendo uma remuneração menor que eu tenha hoje. Eu trabalhando com isso, eu sei que vou ter sucesso. E depois, aos poucos, atingir os objetivos que eu tenho. Eu tenho o objetivo de ganhar um Oscar, por exemplo, que atualmente é meu objetivo máximo. Eu tenho o objetivo de fazer filmes específicos, linhas de raciocínio específico, histórias específicas. Conforme eu for atingindo esses objetivos, minha definição de sucesso, minha sensação de ser bem-sucedido vai aumentando. Nesse meio tempo, é impossível que eu ganhe o Oscar e não consiga me sustentar. Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu sei que se eu chegar lá, eu vou conseguir me sustentar. É basicamente isso. E você já passou por aquele momento que eu sei que eu e o Kaique já passamos, né? Ah, você é atriz, legal, mas você trabalha com o quê? Tipo, ou você estuda o quê de verdade? Assim? Já. Então você faz faculdade pra editar vídeo? Você faz faculdade de YouTube? Eu já escutei muito isso. Faculdade de YouTube. Faculdade de YouTube é demais. Só que as pessoas ainda não valorizam o mercado audiovisual. Que, inclusive, é um dos mercados que mais cresce atualmente no Brasil. E essa insegurança que você falou de será que eu vou dar certo ou não, tem a ver também com essa questão de saber que há uma área que, infelizmente, no país não é tão valorizada pela massa, digamos assim? Exatamente. Eu tenho muitas inseguranças, até porque a área ela é uma área muito de quem indica. Então, por mais que eu tenha um currículo grande, um currículo bom, é muito difícil eu ingressar pelo meu currículo. Existe também a parte do currículo, só que a parte de quem indica, você tem um conhecido, tem uma pessoa que vai te inserir nessa área, também conta muito. Às vezes conta até mais. Só que uma coisa caminha com a outra. Se você estuda, se você está nos meios, você vai ter contatos e assim sucessivamente. Só que ainda assim tem insegurança de você não conseguir fazer um bom trabalho. Entendeu? É algo que me persegue toda vez que eu vou fazer um trabalho visual. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou dar conta? E quando eu faço, aí eu entendo. Consegui, então posso passar por uma coisa mais difícil. Quando você me chamou para trabalhar aqui, no Bora Falar, foi isso. Será que eu consigo fazer? Será que eu vou conseguir dar conta? Passou-se um ano. Na verdade, mais de um ano, na verdade. Então, consegui. Ok, agora eu consigo fazer mais coisa. Agora eu consigo dar um passo maior. E assim, a cada desafio que vem. E pensando nessa questão da faculdade, né? De tudo que tem ali dentro. A gente sabe que o teu rolê é mais o contar a história. Acho que tudo tem a ver com contar a história, mas no sentido da escrita, de repente, Sim. né? O que você estuda ou o que o profissional que faz vai por essa área aprende, né? Até para dar uma dica para quem estiver vendo também e não conhece, nunca conversou com alguém que está estudando isso, né? A criação de história, a criação de um roteiro, a criação de uma linha de raciocínio, ela tem que ser... Primeiro de tudo, você tem que ter a história completa. A história tem que fazer sentido. Ela não pode ter furo, ela não pode ter um erro que faça com que a pessoa que está recebendo não entenda. Tudo vai da base da comunicação. Existe a pessoa que emite a mensagem e a pessoa que recebe a mensagem. A comunicação a pessoa que recebe, ela tem que entender 100% o que a outra está falando. Seja visualmente, seja falando, seja em linguagem corporal. E escrever uma história vai muito disso. Quando você escreve um livro, por exemplo, você tem uma linguagem que você tem que falar. Quando você escreve um roteiro, tem outra linguagem. Quando você escreve uma mensagem de WhatsApp, é outra. Como você falou, tudo é contar histórias. Quando você começa a estudar sobre roteiro, sobre criar histórias, você tem que estudar e aprender sobre como criar histórias das mais diversas formas, sobre como criar pessoas, criar universos, criar coesão, criar drama, romance, tudo isso. Você tem que
criar um mundo todo novo toda vez que você vai criar uma história. E é basicamente isso que uma pessoa que estuda roteiro, que quer ingressar nessa área, tem que aprender. Como criar histórias coesas e que façam sentido. Porque ninguém gosta de uma história que não faz sentido. Se uma história faz sentido, ela conversa, ela atinge uma pessoa num lugar específico, ela vai ser bem sucedida, não tem erro. Agora eu fiquei com uma dúvida. Porque eu já vi uns filmes na Netflix que eu não entendi o sentido. Então, será que o filme não foi bom? Ou eu que não sou inteligente o suficiente pra entender? Porque se o filme chegou até a Netflix, ele deve ser bom, né? Então, tem muito disso. Tem muito filme que Sabe quando chega naquele final e tu fala assim, acabou? É isso que eu ia falar. A maioria dos finais sempre decepcionam. De terror, principalmente, né? Sim. Então, é muito ambíguo. Tem um filme que é ruim, e tem um filme que tem uma mensagem muito específica que as pessoas talvez não entendam. Tem um filme que eu sempre falo que é O Segredo da Cabana. Não sei se alguém já assistiu. Ele é com o Thor, o ator que faz o Thor. Acho que ainda não. Ele é basicamente um filme de adolescentes indo pra uma cabana, encontra o demônio e tem que lutar pra sobreviver. Só que dentro do filme tem um outro núcleo que mostra um laboratório montando essas situações pra eles passarem por isso. Ou seja, o filme ele faz uma crítica sobre filmes de terror. Se a pessoa vai esperando assistir um filme de terror, ela vai se decepcionar. Se a pessoa tenta compreender a história, se ela entendeu que parar e prestar atenção, não for só com a mente fechada achando que é um filme de terror, ela vai entender. Só que para a maior parte do público é só um filme de terror ruim. Mas ele tem uma outra linguagem, ou seja, depende de como você vai interpretar o filme também. Tem muito de novo, como você recebe a mensagem. Por mais que ela esteja clara no nível, você também tem que estar aberta a receber. Entendeu? É basicamente assim. E qual o gênero que você gosta mais? Você fala bastante de terror aí, né? É, filme de terror, sem dúvida. Eu tenho uma ideia muito clara na minha mente que cinema, filmes e séries, ao audiovisual, sétima arte específico, ela tem a missão de passar sentimentos. Se você assiste um filme de drama, você vai se sentir, emocionado, etc. Se você assistir um filme de romance, você vai se sentir apaixonado. Comédia, você vai rir. Terror é a mesma coisa. A tensão, o medo, a agonia, elas são sentimentos que existem e elas estão aí para ser sentidas. Você não gostar de sentir medo, ok, mas você tem que entender que o filme de terror ele serve para isso. O susto, ele serve para gerar uma emoção em você. E às vezes sentir medo é muito bom. Eu falo por experiência própria. Eu gosto de sentir medo. Tanto que é difícil encontrar um filme de terror que me faça sentir medo, porque é muito previsível. Quando eu assisto um filme Tem um padrão? Tem. Nos últimos 10 anos... Jornada do herói. Tem tipo a jornada do terror. Sim, basicamente. Eu gosto do terror, porque quando eu entendi que é só um filme, aquilo não vai me machucar, eu falei... Okay. Foi ontem. Falei, ok, então vamos começar a entender isso, como funciona. Aí, como eu falei, tem muito... Às vezes o filme, ele é só isso. É só o jumpscare. Toda hora. Ou aquela cena que parece que vai ser isso, famosa, tipo, a moça tá no banheiro, escovando o dente e tal, aí ela faz assim com o espelho, abre. Quando fecha, tu já imagina que vai ter, aí não tem nada. Ele gosta de filme de terror agora, porque ele sempre teve pavor de filme de terror, chorava, passava mal, fazia isso. Uma vez eu fiquei a noite toda sem dormir porque eu assisti Sweeney Todd. E nem é tão terror. Depois é mais suspense. Eu fui assistir muito tempo depois só porque tem sangue, eu tinha medo. Ele tinha que dormir segurando minha mão, senão ele passava mal de medo. E hoje não deixa nem eu segurar a mão dele pra dormir, um abraço, nada. E aí a gente botou ele pra fazer esse jogo do Exorcista. E aí apareceu lá a boneca, deu um susto nele, ele simplesmente perdeu a cor, ficou mais branco que já é, sem reação nenhuma, estático. E a gente rindo horror, depois, Luan, volta, não sei o que. Acho que foi aí o momento que ele passou a gostar de terror. Algum parafuso ali caiu. Deu uma mexida, fez alguma coisa. E, como eu tava dizendo do jumpscare, desde 2013 a indústria toda tá marcada por isso. Então, esses filmes assim que tem muito disso ficam chatos. E o legal são os filmes que fogem, entendeu? Eu já sou um pouco mais nichado. Eu gosto muito de filme que trabalha metalinguagem. Tipo Pânico. Pânico é de 96, mas teve uma série de sequências. E Pânico, quando eu falo que trabalha com metalinguagem, é um filme que tem consciência de que é um filme. Não literalmente falando, a gente tá lendo o roteiro. Não, mas ele sabe que ele é um filme e ele trabalha bem os clichês. Ele fica lá, a gente vai fazer esse clichê, vai fazer esse clichê. Aí ele faz diferente. Porque ele sabe que ele tá num filme de terror. Entendeu? E aponta isso pra gente. Filmes como Atividade Paranormal não é... não, o que eu acabei de falar é... Invocação do Mal. Invocação do Mal, Sobrenatural, A Última Chave, Mama. Esses filmes assim é mais pra gerar o susto. Tem uma categoria de não filme. É o terror. Tem uma categoria de filme que você fala que é slash. Isso, que é o quê? É o roqueiro? Não. Slash geralmente é um filme de terror com um assassino humano. Um
uma personificação do assassino. Halloween, Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Sexta-feira 13. O que eu fiz no verão passado? São filmes que tem a personificação do assassino e ele tá dentro da história. Michael Myers, o Jason, o Ben Willard, eu sei que você fez Olhos Famintos. Olhos Famintos pode ser considerado um terror slasher. Terrível. Eu assisti esse, é terrível. O primeiro só é bom, os outros 4 são horríveis. Mas isso é um filme de terror slasher, um filme que tem a personificação de um assassino ali. Aí varia. A gente tem Sexta-feira 13, que é terror de acampamento, que é o slasher de acampamento. Se passa num acampamento. Aí tem Halloween, que ele não é uma pessoa em si, ele é a personificação do mal. Tem Pânico, que é sempre ligado dentro do contexto da história, que trabalha metalinguagem. E o terror, ele vai se ramificando. É das bruxas. Não é terror. É qual coisa? Não é terror. Que isso? Bruxa lá, tem um livro, tem um gato de Salem. É comédia. Eu tinha medo. Em 1993 eu tinha medo. Tinha. Que bom. E se você pudesse... Agora eu vou te pegar. O melhor filme de terror de todos os tempos. Pânico, 1996. Sem dúvida. Na tua opinião, né? Porque não é isso que o povo acha. Melhor filme de terror da atualidade. Da atualidade. Peguei você. Agora me pegou. Da atualidade... Não sabe, próxima, Juca. Não sei, é muito ambíguo. É muito ambíguo, porque o terror, ele tem fases. Tá, qual é o filme da atualidade? Não quero saber as fases, senhoras e senhores. Eu diria que dos últimos 10 anos, eu colocaria Noites Brutais, que eu assisti ano passado, como um dos melhores filmes que eu já assisti de terror dos últimos 5 anos. Terror ganha Oscar? Não, a academia não gosta. Não, mudo minha opinião. Porque eu lembrei. Isso? Mudou rápido. Mudei porque eu lembrei de um filme, tu falou do Oscar, eu lembrei. Hereditário, 2018. Eu acho que é um dos melhores filmes de terror que eu assisti nos últimos 10 anos. É muito bom. Sim, o filme ele é tenso, ele cria tensão, ele tem essa temática, esse... Não tem nome de filme de terror, Hereditário. Hereditário. É por causa que o demônio é da família. Eu assisti. Eu achei muito legal, bom. mas eu não achei... O filme, ele tem essa coisa de ser lento. Ele é muito lento. Mas eu acho que é isso que faz ele engrenar. Porque você vai ficando agoniado porque ele é muito lento, ele é muito devagar. Achei que era Corra. Não, Corra é maravilhoso. Mas Hereditário é melhor. Corra é um tipo de terror que eu falei... Você assistiu, maninha, Corra? Eu não lembro se eu assisti. A gente assistiu faz tempo. É o que eles fala sobre racismo. Sim. Que eles trocam de cérebro e a mulher mexe o chá. Eu falei recentemente no meu Instagram que existe um nicho do filme de terror, que é um filme de terror que pega um mal da sociedade e coloca dentro da temática do terror. Corra, por exemplo. O mal em si é o racismo. O racismo, ele transforma isso na temática principal. O Homem Invisível, que se não me engano é de 2019. A temática é relacionamento abusivo. Eles personificam isso na imagem do Homem Invisível. E assim sucessivamente. Também é algo que é muito bem explorado hoje em dia e que faz muito sucesso. Mas Hereditário. Porque Hereditário, ele tem essa coisa de ser muito lento, ser muito devagar, mas quando ele engrena, ele choca. Tem uma cena que uma personagem específica perde a cabeça e fica um take de mais ou menos uns 3 minutos mostrando a cabeça dela em decomposição na tela. E essa lentidão vai agoniando, vai deixando você sem ar, sem saber o que fazer, a não ser esperar. E terror não ganha Oscar, porque a academia não gosta de filme de terror. E aí depois tu fica com raiva dela. Eu fiquei com raiva dela. Da menina? É. Sim, com certeza. O filme termina de maneira bem chocante. Assistam Hereditário. Bem maluco. Tem na Netflix, é muito bom. E terror não ganha Oscar. Triste, porque a gente tem... Acho que a última vez que terror ganhou Oscar foi com Louca Obsessão, que a Kate Bates ganhou de melhor atriz. Esse filme é ótimo, né? Sim, que ela quebra a perna e o ator dele, que faz o homem, morreu ano passado. E além do terror, qual outro gênero que você gosta? Tipo, não tem. Não, tem. Eu gosto de todos os outros gêneros, mas eu diria suspense, porque é bem próximo. Luan, Tá roubando. Aventura, ação, coisas que fogem geralmente do padrão eu gosto bastante. Por exemplo, eu gosto muito de cinema de super-herói. Marvel, DC, etc. Mas meu filme de super-herói favorito é Watchmen, que é filme de super-herói, mas tem uma temática diferente. Drama, gosto muito, mas meu filme favorito é Whiplash. E assim sucessivamente. Geralmente o que foge do padrão eu gosto bastante. Não sou o cinéfilo cult que gosta daquele filme iraniano de 4 horas em preto e branco. Mas eu gosto de umas coisas mais diferentes. E do cinema brasileiro? Do cinema brasileiro a gente tem muita coisa muito boa que é muito desvalorizada. Entendeu? A gente vê só mais as comédias do Leandro Hassum, mas tem muita coisa muito boa que não é vista. Tem tipo? Homem do Futuro, Wagner Moura, 2011. Filme maravilhoso. Wagner Moura, Aline Moraes
que fala sobre viagem no tempo, romance, é uma comédia romântica muito bem feita e que ninguém lembra. Tem Bingo, o Rei das Manhãs, de 2017, com Vladimir Brista, que também é muito bom, é praticamente a autobiografia do primeiro Bozo, só que eles não podiam falar porque acho que o SBT não autorizou falar Bozo, e que também é muito bom, fala todo sobre a indústria da televisão brasileira, tem paralelos com a Globo, com a Record, é muito bem feito também. E tem outra biografia do Bozo que é Imbrochável. Ah, não, esse é outro Bozo. Corta. Mas tem muito filme bom. E a gente também tem muito bom em documentário. Tem Democracia em Vertigem, teve aquele que passou na Globo recentemente, que a gente assistiu. 8 Presidentes. E Um Juramento. É muito bom também. A gente tem pessoas boas. Tem Tropa de Elite, tem... Você acha, desculpa te cortar, algumas reflexões sobre o cinema brasileiro. Terror no cinema brasileiro, depois de Zé do Caixão, a gente não teve mais nada aí. Teve, só que não foi visto. O que, por exemplo? Tem Morto Não Fala. 13 chamadas. 13 chamadas. Morto Não Fala, com o Caio Blá. Se eu não me engano, é o Caio Blá. É terror? Não, é Daniel de Oliveira. É terror? É terror, que ele trabalha num necrotério. Tem Animal Cordial, com o Murilo Benício. Tem um outro com... O Bicho de Sete Cabeças seria o Bicho de Sete Cabeças terror? É um suspense com drama. Tá. É da Laís Bodansky, inclusive. Quem é que faz as classificações de filme? Porque às vezes eu entro nos streams assim, aí tá uma coisa tipo suspense e confuso, ou loucura. Tá uns termos assim que eu nunca vi esse tipo de classificação. Isso eu também nunca vi. Eu acho que fora isso vai pelo streaming, mas pelo Google é mais Fora que fácil tem de saber. umas que tá escrito, sei lá, suspense, e é puta E não terror. é. Acaba com a nossa raça. Ou terror e tipo... É muito... É que aquilo é muito ramificado. Então, no às vezes, cinema é muito difícil brasileiro, de a gente distinguir. sempre tem a tendência a cair pra comédia, porque o brasileiro em si já é uma comédia. O Brasil é uma o comédia. Pra viver no Brasil. Pra viver no Brasil, a gente tem que rir. É um ponto forte nosso. A gente tem um dos maiores sucessos de bilheteria, que são os filmes do Paulo Gustavo, que foram arrebatadores. Minha Mãe é uma Peça e assim por diante. Mas a gente também tem clássicos do cinema brasileiro, mas que o nosso próprio povo não valoriza. Por exemplo, Carandiru, O Alto da Compadecida. Central do Brasil. Nós temos o próprio Bicho de Sete Cabeças. Enfim, grandes filmes, como, por exemplo, Central do Brasil, que foi indicado ao Oscar, né, como filme estrangeiro, Melhor filme estrangeiro. e também como melhor atriz para Fernanda Montenegro. Perdemos as duas categorias. Perdemos Caraca, em como a gente 1998. devia ter ganhado a atriz. Não, né? atriz vai ter ganhado. Filme, tudo bem ter perdido, porque perdeu pra Vida Bela. Então, Perdeu para um filmaço, que a Vida Bela é extraordinária. Agora pra Mas atriz... Fernanda Montenegro. Agora, aqui você atribui, você que é um estudioso da sétima arte, aqui você atribui essa falta de carinho ou de valorização do povo brasileiro pro cinema do nosso país. Síndrome de vira-lata. Que isso, Luan? Essa palavra proibida onde você vai lá. As pessoas, os brasileiros, a boa parte, valoriza mais o que vem de fora do que o que vem de dentro. Não coloca fé que o seu próprio povo consiga fazer uma coisa de qualidade e não consome. Quando não consome, não tem incentivo. Quando não tem incentivo, não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, não tem mais. Aí acaba parando. Entendeu? Por exemplo, desde o último governo, se a gente fosse colocar assim, foi criado praticamente uma onda de hate em cima da Globo. Sendo que a Globo é uma das maiores emissoras do mundo e uma das maiores criadoras de conteúdo audiovisual que a gente tem. Exporta novela pro mundo inteiro. Exporta novela pro mundo inteiro, filmes, cria né? séries, Tem o Globo filmes Filmes. e por aí vai. Quando você cria essa antipatia pela Globo, a Globo não vai ter audiência quando ela lançar um filme. Se não tem audiência, ela não vai ter retorno financeiro e não vai ter uma sequência, não vai ter um outro filme para aquele diretor e logo você mata o mercado. Entendeu? E fora isso, o brasileiro, quando ele faz um filme sério que não é de comédia, ele costuma geralmente cutucar uma ferida. E quando você cutuca uma ferida, vai ter uma pessoa que vai querer deixar a ferida aberta. Vai ter um boicote. A gente teve isso com Tropa de Elite. Só não existe Tropa de Elite 3 porque o Fernando Meirelles foi expulso do Brasil. As pessoas que ele cutucou no segundo filme falaram: não, você não vai fazer um terceiro filme não, vai embora. E ele foi embora ameaçado de morte. Por isso a gente não tem um Porque ele critica a polícia e a maneira como, né? Enfim. Exatamente, assim sucessivamente. Por isso que a gente tem uma falta de incentivo à nossa cultura. Isso
é decepcionante, porque a gente tem filmes bons. E eu não tô falando só dos clássicos, tem filmes atuais que são muito bons. E séries, novelas, como você falou, a gente importa novela pro mundo inteiro. Exporta, aliás. Exporta e as pessoas consomem. Exporta, consome e recebe prêmios, inúmeros prêmios. Porque nós temos novelas premiadíssimas. Danilo Gentili, ele lançou em 2018 ou 2019, Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, que é um filme de terror que ele fez. O filme foi completamente esnobado aqui no Brasil, porque é um filme de terror com comédia brasileiro, e o Danilo Gentili e a galera dele, o Murilo Couto, Léo Lins, tem aquele Siqueira Júnior, a galera, humor escrachado mesmo, que tem seus prós e tem seus contras. A gente tem que saber separar a obra da pessoa, ponto. Só que, por exemplo, se você entrar na Wikipédia do filme, em festivais estrangeiros ele foi aclamado. Ganhou prêmios, ganhou indicações de atuação, de roteiro, de direção. Por que no nosso país não é aclamado desse jeito? Será que é só porque é o Danilo Gentili ou será porque as pessoas não se interessam? Entendeu? A gente cresce com aquela coisa, né, do filme americano. A gente queria que nas escolas tivesse armários. A gente queria que tivesse a líder de torcida, a galera do teatro, os caras do futebol. A gente cresce com essa coisa. Por isso que o filme do Leandro Hassum, de Natal, faz tanto sucesso. Porque não é o Natal americano, é o Natal brasileiro. É o Natal quente pra cacete, é o Natal com a família brigando, com o tio fazendo a piada do pavê. Então a gente gera identificação. Quando a gente gera identificação, é gostoso de assistir, porque parece que é a nossa família, parece que é o nosso meio. Entendeu? E é isso que as pessoas não dão a chance pro cinema nacional. Fiquei pensando aqui no Paulo Gustavo e tudo, tá muito louco. No Paulo Gustavo, as pessoas geram identificação por causa da mãe. Todo mundo tem uma mãe que conhece uma pessoa que toda mãe tem um pouco de Dona Hermínia. Tem um pouco de Dona Hermínia em toda mãe, né? Exatamente. Todo mundo tem um amigo como o Paulo Gustavo. Obrigado, isso é uma honra pra mim. Com a voz, né? Às vezes o que tá falando e a voz é do Paulo Gustavo. Exatamente. Todo mundo. A identificação, ela gera a curiosidade. Eu não vou assistir uma coisa que não me identifica. Acho que isso, pelo menos pelo nome, tem a ver com Não Vire as Costas também. Né? Vamos de Não Vire as Costas. Hoje a gente vai falar sobre a Mostra Tiradentes, que foca no cinema contemporâneo. A fonte é do Jornal Brasil e diz assim: com a temática Cinema Mutirão, o evento gratuito exibirá 134 títulos. Entre eles 38 longas, 3 médias e 93 curta-metragens, vindos de 19 estados brasileiros. O que é, Luan, o cinema mutirão? O que é isso? O cinema mutirão é um tipo de temática de inclusão dentro do cinema nacional. Hoje em dia a gente está passando por uma fase de revolução dentro desse conceito de inclusão, trazendo outras pessoas dessas, como você costuma falar, dessas maiorias minorizadas, para poder trabalhar nessa área, que é uma coisa que tem que acontecer, porque essas pessoas trazem uma visão, contam histórias, têm reflexões. E, pelo que eu li da Mostra Tiradentes, ela tá incentivando isso. Trazer esse... É todo brasileiro aqui, né? 100% brasileiro. Sim. Se você tem uma visão diferente, você se inscrever, você mostra, eles estão dando palco, basicamente, para isso. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, porque são realidades diferentes. E, de novo, se você gera identificação. A gente tem um histórico no Brasil de filmes que representam uma classe X. Logo, todas as outras classes, todos os outros meios não se identificam. De novo, você não gera identificação, você não assiste, não consome e não gera curiosidade. Agora, se você tem uma série de pessoas diferentes gerando conteúdo, criando coisas, você vai gerar curiosidade, você vai fomentar o mercado nacional, vai fazer com que ele cresça cada vez mais, entendeu? Acho que falta esse tipo de visão, entendeu? Coisa que acontece muito no mercado lá fora. O mercado lá fora está crescendo por causa disso. E isso, de repente, é o que falta para valorizar o cinema nacional ainda mais? Com certeza, não duvido, porque muita gente confunde isso com militância extrema. De novo, por causa dos últimos anos que a gente teve de governo, a gente criou-se essa antipatia por tudo que vai contra o tradicional, vai contra o conservador. E pela cultura em si também, né? As críticas fortes que a Lei Rouanet tem recebido, o desmonte do Ministério da Cultura. Exatamente. Os crimes que aconteceram na incêndio, como é? Um negócio eu esqueci o nome Cinemanoteca. Cinemateca. Isso aí. Brasileira. Que tinha todo o acervo. Os rolos de filme, tudo queimado. Exatamente. Foi um plano de boicote à cultura. Porque sem cultura, você não pensa. Se você não pensa, você fica preso. Entendeu? E o povo lá de cima gosta de um povo aqui embaixo que não pensa, exatamente, né? Exatamente.
Foi um plano que foi muito bem arquitetado já há pelo menos uns anos, entendeu? Não é de agora. Uma coisa que foi bem arquitetado. No país é de décadas, né? No nosso país isso é de décadas. E isso a gente falando de uma cidade de Santos, por exemplo, que é uma das cidades mais culturais que a gente tem no país. Agora você pensa numa cidade no fundo do Amazonas, entendeu? Você não pensa como que é trabalhado essa temática lá. Não é trabalhado, basicamente. Você não tem incentivo. Entendeu? É uma coisa que eu sofri muito na minha vida, não sofri, mas que eu tive dificuldade, é de ter incentivo para isso. Tudo que eu aprendi, por exemplo, eu aprendi a editar. Eu aprendi a editar pelo celular e botando as caras, fazendo lá e acontecendo. Eu não tive um incentivo disso na escola, não tive um incentivo de fazer um curso. Não, eu fui, tem isso daqui, eu quero fazer isso, eu vou aprender e vou ficar fuçando até eu aprender. E que é uma coisa que falta. Agora indo para um lado totalmente diferente do que a gente está falando, por exemplo, na escola. A gente tem hoje um sistema escolar que não é que desvaloriza, mas que não enxerga potenciais talentos que tem nas escolas. Se você pega hoje em dia, tem muita gente que tem talento para esporte, tem talento para audiovisual e que tem ainda que fazer a fórmula de Bhaskara. Entendeu? Eu não sei, eu não consigo dizer como que isso poderia ser resolvido, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, tem que ser dado mais oportunidade. Eu sei que aqui em Santos tem o Instituto Queiro, que faz esse trabalho que é muito legal. E eu acho que tinha que ser mais trabalhado e mais incentivado. Porque assim, de novo, você gera o mercado, você gera a identificação, curiosidade, tudo que eu já falei agora. Entendeu? E quando a gente tem uma cultura cinematográfica, que a gente tá focando no caso, né? Forte, é isso também, né? A geração de emprego, de renda, a circulação. Quando a gente tá aqui em Santos, né? Santos é locação para vários filmes e comerciais, principalmente por conta do centro histórico da cidade, né? Exatamente. Então, para vir o material, as pessoas, gravar, consumir no local, isso tudo faz a economia girar também. A pessoa assiste o filme ou assiste o comercial, ela acha que quem tá trabalhando ali é só o ator. Quando não, tem o ator, tem o diretor, tem o cara do som. Gigantesca. Tem muita gente, muita tem gente. Tem a pessoa que limpa o estúdio, tem a pessoa que faz o café. A dona do restaurante da esquina que vai fazer marmita pra toda essa galera, entendeu? O mercado de onde ela comprou, tudo isso por causa de uma peça audiovisual. Tecido, costureiras. Exatamente. Né? E, novamente, faz-se todo esse trabalho, usando o Brasil como exemplo. A gente tem todo esse trabalho. É um custo muito grande para você fazer um produto audiovisual hoje em dia. E você não tem o reconhecimento, porque esse filme ele não é reconhecido numa situação regional, numa situação nacional, não é passado, você não consegue colocar ele no cinema, você não consegue um edital para transmitir ele, aí ele não consegue concorrer num prêmio, não ganha esse prêmio, e isso vai desmotivando cada vez mais o mercado e as pessoas que trabalham nele. Até o momento que... E essa era de streamings ajuda ou atrapalha isso? Ajuda. A disseminação pelo streaming é maravilhoso. Porque você consegue, por um preço acessível, atingir mais lugares. Uma entrada de cinema bem entrada hoje, por exemplo, tá R$15. Se você junta com R$15 você consegue assinar a Amazon, por exemplo. A Amazon Prime. Você já tem um catálogo enorme de filmes. Às vezes a gente foca nos filmes que são mais clássicos, nos melhores filmes em questão de qualidade. Mas às vezes um filme B, de drama, muito mal feito, toca numa pessoa de uma maneira específica que marca a vida dela. E isso é muito válido. E com R$15 ela consegue ter acesso a milhares de coisas que podem fazer a visão dela mudar. E os produtores têm o retorno, as equipes têm retorno mesmo dessa forma? Sim. Muitos streamings, como por exemplo a Netflix e a Amazon, até mesmo a HBO, já conseguem produzir conteúdos próprios. Porque o streaming ele começou como distribuição. O estúdio fazia, produzia e dava para o streaming distribuir. Passar. Os streamings com esse crescimento começaram a criar conteúdos próprios. A Netflix tem os filmes originais, a Amazon tem os filmes originais, o HBO tem as séries originais e por aí vai. Ou seja, vai gerando cada vez mais mercado e democratizando o acesso para essas pessoas que antes não conseguiriam ir pelo cinema. É muito importante. A gente tem mais chance hoje de repente, no cinema alcançar o mercado internacional do que antes sem os streams, talvez? Eu não saberia opinar, porque eu acho que é uma coisa que eu não domino, não saberia opinar. Mas eu diria que sim, porque, por exemplo, o filme do Leandro Hassum, ele ficou em top 1 da Netflix. E nisso ele conseguiu atrair a atenção se eu não me engano, dos Estados Unidos para fazer uma versão americana do filme dele. Entendeu? Ou seja, foi algo concebido aqui, que é pelo streaming, pela visibilidade que ele teve no streaming, conseguiu ser atraído e gerou um lucro para toda uma galera. Que legal. Entendeu? Eu acho que ajuda bastante. E falando de cinema internacional, eu acho que o povo quer saber, né, Kaique?
Do Oscar 2023, quais são os seus palpites? O que você acha que Sua vai expectativa. rolar por ali? Eu sou cadelinha do Oscar, todo ano eu assisto. Todo ano eu falo que vou fazer maratona e acabo não fazendo. Depois que Harry Potter não ganhou nenhum Oscar, eu desacreditei dessa indústria, né? Juntando o Fernando Montenegro com pelo Harry amor Potter. de Deus. O Oscar tem seus preferidos. Titanic ganhou milhares milhares não, vários prêmios. Milhares é ótimo. Senhor dos Anéis, e isso vai se repetindo. Harry Potter, infelizmente, não agradou a academia tanto assim. Mas Animais Fantásticos tem o de melhor figurino. É só umzinho. O Esquadrão Suicida tem de melhor maquiagem, não significa nada. Significa muita coisa pra mim. Então... mas o Oscar 2023, eu tô muito ansioso justamente por causa de um filme específico. O Baleia, The Whale, que lançou agora na metade de dezembro. É com Brendan Fraser, que fez A Múmia. Ele é um filme que marca o retorno dele, e isso é uma coisa muito importante porque ele fez muito sucesso com um filme de ação no início dos anos 2000, e ali para 2005 ele foi assediado por um grande figurão de Hollywood. E ele, depois disso, ele entrou em depressão e foi boicotado quando ele tentou falar sobre o caso. E perdeu papel, perdeu muita coisa na carreira dele. E recentemente foi feita uma matéria sobre isso e ele voltou para os holofotes. E aos poucos ele vinha retornando, fazendo papéis pequenos, e agora ele vai ser protagonista de um filme, que é o Baleia, que é com um diretor muito bom, que é o Darren Aronofsky, que fez Cisne Negro, e eu não lembro outro filme que ele fez, só lembro de Cisne Negro. E pelo trailer você já consegue sentir que ele tá se entregando, ele engordou pro papel, ele fez um estudo de personagem. E é a minha aposta máxima para ganhar melhor ator, pelo menos melhor ator. Eu não sei os outros porque a lista ela sai dia 24 de janeiro. Então eu não tenho muitas apostas, porque não tem muita gente que saiba que vai ir. Mas eu espero que seja uma cerimônia melhor que a do ano passado. No ano passado foi bem ruim. Que rápido. Não rola nenhum tapa na cara de ninguém. Não, peraí, ano passado não, ano retrasado. Ano passado foi legal. Teve o tapa. Foi legal o tapa. Foi legal. Geralmente tipo... meio parada. Ano retrasado foi aqueles... colocaram o melhor ator por último e deram pro Anthony Hopkins. Ah, sim. O Chadwick Boseman tinha morrido. O Oscar, ele é uma indústria, uma academia, o pessoal que analisa lá, que ainda está em um processo de desconstrução, né? São vários movimentos que eles aproveitam o Oscar, né, os atores, enfim, para trazer a visibilidade. Movimento feminino, a questão da participação de homens e mulheres negras. Essas conquistas mais têm vindo de uns 10 anos pra cá. Né? Não é tão... Inclusive, a visibilidade para cinemas de outros países. Cinema iraniano, que vem crescendo. O cinema coreano, que inclusive levou o Oscar, né? Em 2019. Primeira vez na história que um filme ganha categoria de melhor filme estrangeiro e categoria de melhor filme no geral. Completamente histórico, o filme é maravilhoso, eu chorei feito um bebê quando ele ganhou, então, foi incrível. E vem trazendo uma visibilidade diferente, né? Porque a gente sempre vem trazendo aquela coisinha do filme americano, aquela coisinha, e vai abrindo. Qual, na sua opinião, foi a maior injustiça do Oscar em categoria de filme? De filme, tem inúmeras. Hereditário não ter concorrido em 2019 como o melhor filme. Tudo bem que não ia ganhar, porque se não mas que ganhou que você falou? Não acredito que isso aí ganhou, gente. Eu tenho a minha. É a minha mesma que a minha, Moonlight. Moonlight não tinha que ter ganhado. La La Land é muito melhor. E ainda foi aquela cerimônia que teve toda aquela confusão. Exatamente. La La Land. Ai, desculpa, foi Moonlight. Moonlight. Dos últimos anos, acho que mais Moonlight. Os outros, depois eu fui aceitando. Moonlight acho que foi 2018, aí Parasita ganhou em 2019. Aí você foi aceitando. Aí eu fui aceitando, eu não lembro os outros, mas fui aceitando. Eu te fiz a pergunta do teu filme preferido, aliás, do maior filme de todos os tempos na categoria terror. Agora, numa questão mais abrangente, geral, qual você acha que aí é complicado. Não, aí você... Não, mas aí tu me quebra, porque... Na sua opinião. Mas o melhor filme de todos os tempos? O melhor filme de todos os tempos? Do que você assistiu, do que você sabe, na sua opinião. De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro? De Volta pro Futuro. Chocando um total de 0 pessoas. Maravilhoso. De Volta pro Futuro eu tenho uma relação afetiva... Qual deles? Um ou mentira? Trilogia. Mas De Volta pro Futuro eu tenho uma relação afetiva muito grande com esse filme. Eu lembro que eu assistia com meu pai quando eu era criança e... Inclusive, um beijo, pai. Muito obrigado por me fazer amar cinema. Todo dia 15 de janeiro, o ônibus era grátis no Guarujá e a gente ia no cinema assistir um filme. É uma coisa que... Uma memória muito boa que eu guardo.
E ele tem um roteiro bom, um roteiro coeso. Ele é um filme que trabalha com viagem do tempo sem deixar furo, que é uma coisa muito difícil. Ele tem drama, ele tem comédia. Mas um dos filmes que teve maior bilheteria no mundo é Avatar, que você não é muito fã. Eu não gosto de Avatar. É Pocahontas com alienígenas. Pocahontas com alienígenas, basicamente. Mas Pocahontas é bom. Pocahontas é bom, só que aquela coisa do estranho que vai e se apaixona já é manjado pra caramba. Tem Pocahontas, O Último Samurai, e dentre inúmeros outros filmes que usam essa temática. E Avatar é filme de 3D, é filme feito pro 3D, aí tem revolução tecnológica. O roteiro é fraco, pelo menos é a minha opinião. Eu não gosto muito de Avatar. Com certeza um dos melhores filmes do mundo é Harry Potter também, algum dos Harry Potters. Qual que é o seu favorito, aliás? O meu favorito é o Prisioneiro de Azkaban. Meu favorito porque mostra meu personagem favorito de Harry Potter, que é o Remo Lupin. O professor favorito e meu personagem favorito. E o do Kaique é a Câmara Secreta. Não, é um medo. É um dos melhores. Inclusive porque eu tenho medo. Pra mim, eu acho que é um dos filmes do Harry Potter que tem mais uma coisa assim de terror, e é por isso que eu não gosto. É um dos que eu mais gosto. É um dos que eu mais gosto também. Não, o meu preferido é ali Ordem da Fênix, mas mesmo é as Relíquias da Morte. Dos últimos também, Os tirando últimos a cena do duelo final, que ficou uma porcaria. Principalmente pra quem lê o livro. Eu então, não li, mas eu sei que é ruim. Inimigos do Herdeiro, cuidado. A Câmara Secreta foi aberta. A Câmara Aberta foi secreta. Essa parte é muito boa. Tadinha da Gina. Exatamente. E a gente que falou de Paulo Gustavo até Harry Potter vai chegando ao final do programa. Né? Exatamente. Depois de falar de vários assuntos e ter várias emoções durante essa gravação. Emoções. Vamos ver se o bate-bola vai ser emocionante também, hein, Kaique? Vamos de bate-bola com Luan. Luan, tá preparado? Não. Vamos lá. Cinema. Paixão. Eu ia falar um filme, mas você já falou, né? Terror. Propósito. E o Oscar? Meta. Um sonho. E o sucesso? Contar histórias. E agora imagina que o mundo parou pra ouvir o Luan Matos, que agora é um homem de 22 anos. O mundo tá te ouvindo. O que você tem a dizer? Incentivem as pessoas, incentivem sonhos, incentivem as crianças principalmente, porque a gente nunca sabe quando vai ter o próximo Ayrton Senna, o próximo Neymar, o próximo Wagner Moura, dentre inúmeras outras questões. Às vezes uma criança ela só quer ser ouvida, às vezes um adolescente só quer ser ouvido, às vezes uma pessoa só quer ser ouvida. E parar 5 minutos para ouvir não vai tirar um braço, não vai fazer você perder o seu dia inteiro. Às vezes aquela pessoa tem um mundo para falar e ela só precisa de alguém para escutar. Escute os outros que, de alguma forma, o mundo vai ser melhor. É isso. Senhoras e senhores, Luan Matos. Uhul! Ele tava esperando por esse momento. Eu achei que ele ia falar assim pro mundo. Assista o Bora Falar Oficial, siga o nosso Instagram, E sigam no Instagram, @Luan_MTTS_. Tem que esquecer de falar pro mundo isso aí, né? Luan, obrigada por ter saído dos bastidores e vindo pra mesa do Bora Falar e ter compartilhado aí as suas reflexões sobre cinema, cultura e sobre a arte de contar histórias também, né? Ter contado um pouquinho da sua. Muito obrigado, eu agradeço por estar aqui presente desde que a gente começou a fazer com a equipe. Eu falei quando que vai vir o meu. Mas é muito bom, é bem tenso estar aqui, é melhor estar lá. De verdade, é melhor estar ali atrás trocando as câmeras do que estar aqui. Mas eu espero que esse ano a gente consiga atingir todos os nossos objetivos e fazer um programa melhor que o outro. E que todo mundo e a todo mundo que está assistindo, muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso aí, para quem acompanha a gente também, que os objetivos e metas se realizem, então conta para sua família começar a acompanhar também e ter aí o nosso desejo de boa sorte este ano. Kaique, obrigada por estar aqui sempre na bancada. Algum comentário de encerramento pro Luan? Não, imagina, esse menino já tinha dito tudo para ele, é só mais uma vez de que a prova de que o que você quer, se você quer, acredite e vá fundo. Que eu não tenho dúvida, eu já tenho a minha roupa pra estar lá assistindo ele, o Oscar. recebendo o Oscar dele. A gente sempre fala que eu tenho um primo que trabalha com música, que todo mundo conhece. A gente fala que a meta é eu ser indicado pra roteiro, o Kaique pra ator e ele pra música original. Aí a gente vai ter fechado a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a gente tá assim.
É isso aí. Obrigada, maninho. Boa sorte pra vocês, que o Oscar venha logo, que não demore, pra eu poder preparar minha roupa também, pra estar lá. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa, acompanhou mais uma conversa feita com muito carinho. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.